Bom dia, Breno. Feliz de estar de volta aqui. Que bom, bem-vinda. Bom dia, Breno. Tudo bem com você? Bom dia, Daphne, Léo. Todo mundo está nos acompanhando. Tudo em paz. Tudo certo. Semana difícil semana passada, hein, Breno? Muito difícil. E agora, o que fazer? Vou começar te perguntando, o que fazer com Alcolumbre, por exemplo? Eu acho que esse é o menor dos problemas, embora eu ache que o governo tem que responder. Responder não tem a ver somente com acertar contas com o Alcolumbre. Tem a ver com a mensagem que vai passar à opinião pública. Ou seja, ninguém gosta de governo fraco. É uma questão fundamental na disputa eleitoral. As pessoas gostam de governo forte. Houve um insulto ao governo Lula na rejeição de Jorge Messias. O governo tem que responder. Se o governo não responde, ele passa uma mensagem de fraqueza. Se passa uma mensagem de fraqueza, enfraquece sua posição eleitoral. Entre ter problemas no Congresso e passar uma mensagem de fraqueza, a essa altura do campeonato, penso, ter problemas com o Congresso é a menor das dores de cabeça. Ou seja, o governo precisa tentar fazer desse limão uma limonada. Qual é a limonada? A limonada é deixar muito claro à opinião pública que um dos principais, se não o principal fator a obstaculizar a ação do governo é um Congresso conservador, o famoso Congresso inimigo do povo. Essa mensagem tem que ser muito forte. E essa mensagem, para essa mensagem ser forte, ela depende, acredito, entre outros fatores, de uma resposta ao que aconteceu na semana passada. Já se passaram vários dias e os indicados por Alcolumbre continuam no governo Lula. Não houve um preço a ser pago por Alcolumbre e seus aliados até o presente momento, né? E creio que essa mensagem não é boa, não é eleitoralmente boa. Fraqueza não traz voto. Concordo com você, passa essa ideia de que vale tudo, né? De que o Lula aceita qualquer coisa. Né? E as pessoas entendem que os seus problemas hoje são graves, e problemas graves exigem governo forte. As pessoas não estão preocupadas hoje, principalmente com riscos de conflito. As pessoas estão preocupadas com a situação que estão vivendo. Elas não estão olhando para o governo, esperando que o governo seja um grande pacificador. Há momentos em que pode ser essa a expectativa da maioria da população. Neste momento, há uma demanda, me parece, pelas pesquisas, uma demanda por um governo que resolva os problemas, com sentido de urgência. Esse sentido de urgência, por uma série de razões, falta ao governo Lula. Eu estava outro dia comentando, Léo, o presidente Lula falou pela primeira vez contra a escala 6x1. Primeiro, não fazia parte da agenda do governo, escala 6x1. Ela entra na agenda do governo depois de uma certa mobilização social antes do 1º de maio do ano passado. É assim mesmo, o governo de esquerda tem que ser capaz de absorver as demandas que vêm das ruas. O presidente Lula fala contra a escala 6x1 pela primeira vez no 1º de maio de 2025. Levou quase um ano para o governo apresentar um projeto no parlamento a esse respeito. O governo fala de terras raras desde o início do ano passado. Um ano depois, ainda não existe um projeto do governo sobre terras raras. É um governo sem sentido de urgência, por uma série de dificuldades. E essa falta de sentido de urgência, eu creio, ela é um vetor negativo no processo eleitoral. É isso aí. Bom, Daphne, com você, bem-vinda de volta. Vamos em frente aí. Valeu, obrigado. Abraços. Valeu. Obrigado. Sobre essa questão, né, dessa crise que você falava, você disse no X que se o governo Lula deseja assumir um discurso antissistema, ele tem que enfrentar o Centrão, que enfrentar o Centrão é essencial. Claro que você fala de defender medidas populares, o governo está lançando a campanha do fim da escala 6x1, mas como é que enfrenta o Centrão, né? Por exemplo, o Randolph, que é aliado do governo, disse que a relação com a Alcolumbre é essencial para o governo. Como é que mantém essa relação depois de tudo que aconteceu, né? Como esperar aí alguma relação em relação a isso? Olha,
depende do ponto de vista, né? Porque eu acredito, a essa altura do campeonato, que a batalha que importa é a disputa eleitoral no final do ano. Não são as batalhas parlamentares. Ainda que haja risco do governo sofrer derrotas. Nesta perspectiva, o governo responder a Alcolumbre e sua patota passou a ser essencial. Tá? Ou seja, o governo, para poder construir uma imagem antissistema, que é o propósito anunciado pelo presidente do partido, ele não pode ficar de mãos dadas com os inimigos do povo. Ele tem que separar águas de forma muito clara e evidente para a população. Por isso que eu acredito que o governo Lula já deveria ter colocado no olho da rua os ministros que representam as forças que rejeitaram a indicação de Jorge Messias para o STF. E por que você acha que está demorando isso? Ou se você acha que ainda pode acontecer, né? Se vai acontecer alguma coisa? Vai haver uma eu acho que tem dois fatores, né? Me parece. Um fator foi manifestado pelo próprio senador, líder no Senado, aí, o Randolfo, né? Que é a preocupação com as votações parlamentares, de que uma briga com esses setores chamados de centrão, que uma briga com esses setores impeça a votação de projetos do interesse do governo. Acho que essa é uma preocupação. A segunda são as alianças eleitorais. Né? São as alianças, tanto as nacionais quanto as alianças regionais. Né? Então, o Randolfo Rodrigues pode estar preocupado, como outros parlamentares, com essas alianças. Bater de frente com o Centrão poderia desfazer essas alianças. Então, é uma segunda preocupação. Pode haver outras preocupações, né? Aí já entra num terreno mais pantanoso, ou seja, preocupação em senadores e deputados que eventualmente estejam querendo se proteger de investigações sobre o Banco Master e outras do gênero, né? Mas isso é um terreno muito mais especulativo. Eu acho que os dois motivos são esses. Receio de que o governo venha a sofrer derrotas se bater de frente com o Centrão e receio de que alianças que são feitas nos estados com partidos e políticos do Centrão, que essas alianças sejam abaladas. Um caso que eu sei que preocupa é Minas Gerais. Há uma boataria, ainda não confirmada plenamente, de que o Rodrigo Pacheco, candidato a governador em Minas, que teria o apoio do PT e do presidente Lula, que ele, depois da quizumba da semana passada, estaria renunciando à candidatura dele a governador. Ele não sairia mais candidato. Isso desmonta a chapa pensada pelo presidente Lula para Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral do país. Né? Agora, são escolhas que têm que ser feitas. São escolhas que têm que ser feitas. Ou seja, essa falta de fronteiras mais nítidas entre a esquerda e o Centrão traz um prejuízo eleitoral ao presidente Lula e ao PT, na minha opinião. Traz um problema eleitoral, traz um problema em relação às suas próprias bases, em relação à sua militância, em relação à disputa do chamado espírito antissistema que trafega pela sociedade. Deixa o discurso antissistema mais difícil de ser empalmado, ser vocalizado. Essa é a minha opinião. O governo tem que fazer escolhas difíceis mesmo, são escolhas de riscos. Né? Agora, penso eu que aquilo que eu estava dizendo quando o Arthur estava aqui conosco, o povo não gosta de governo fraco.
Essa questão do discurso antissistema é muito interessante, né? Eu sou aqui do Rio e nem estava aqui, estava na Serra, está de férias, mas o show da Shakira movimentou esse Rio de Janeiro de uma forma impressionante, né? E teve lá a projeção contra a escala 6x1, foi muito engajado, digamos assim, essa projeção lá e muito aplaudida, digamos assim. E aqui a gente sabe, né, que o Bolsonaro berço, infelizmente, eu tenho que dizer isso, berço de. Tem muito bolsonarista aqui, de Bolsonaro. Eu acho que está na hora realmente de pegar essa carona aí dessa movimentação popular, né, nesse ponto. Né? E ele lança agora a campanha do fim da escala 6x1. Como é que você está vendo? Até agora, o governo lançando essa campanha. E quanto tempo você acha, você falou desse tempo todo, né? Foi do 1º de maio do ano passado até o 1º de maio para lançar esse projeto. Como é que você acha que vai ser o tempo para avançar com isso, dentro dos trâmites burocráticos? Nós temos que entender, para responder a essa tua questão importante, qual é o método do governo Lula, qual é o método da chamada política de frente ampla. O método é a da construção do consenso. Então, o governo estabelece um diagnóstico, escala 6x1, é um malefício aos trabalhadores, é um problema à classe trabalhadora, tem que ser resolvido. Esse foi o diagnóstico. Lá atrás, o governo assume. Aí, depois, ele começa a conversar com setores políticos, com setores empresariais, com setores sindicais, e vai construindo o máximo de consenso possível. Somente quando esse consenso está construído é que o governo atua. Esse é um método. Esse é o único método? Não, não é o único método. Basta ver que tanto a direita quanto a esquerda, você tem governos que atuam por outros métodos. Vou usar o exemplo à esquerda do Gustavo Petro na Colômbia. Gustavo Petro também tem uma situação muito delicada no parlamento. Aliás, o governo Petro tem uma bancada de esquerda proporcionalmente no parlamento colombiano menor do que a que o presidente Lula tem no parlamento brasileiro. Mas o método do presidente Petro é outro. Ele tem o diagnóstico, ele imediatamente lança as suas propostas, aliás, lançou todas as suas propostas nos primeiros dias de governo, colocou todas elas sobre a mesa e gera mobilização social, gera enfrentamento político, gera enfrentamento vocal do próprio presidente defendendo aquelas propostas durante um certo período. Depois de acionada a pressão social, depois de acionado o enfrentamento, é que se negocia. Claro, aquilo que foi aprovado, ou que veio a ser aprovado no parlamento colombiano, não é exatamente a mesma proposta anunciada pelo governo de Petro. Ela teve que ser negociada porque ele não tem maioria no parlamento. Mas primeiro ele lança a pressão. Então ele passa uma mensagem de urgência para a população, ele mostra qual é o projeto para resolver o problema. Segundo, ele coloca a população no jogo, mobilizando, chamando ao protesto, chamando à mobilização, cercando o parlamento de fora para dentro, e ele negocia sobre essas condições. Quando a negociação não é plenamente favorável, ao menos fica claro para a população que o governo fez todo o possível e que quem impediu uma reforma popular de avançar foi o parlamento e não o presidente. É um outro método. É um método, aliás, bastante vitorioso na Colômbia. Haja visto que o Pacto Histórico, a coalizão de esquerda, ampliou muito sua participação parlamentar nas eleições de março e seu candidato, Iván Cepeda, é o favorito, com razoável margem no primeiro turno, ao menos, para as eleições colombianas agora do dia 31 de maio. É um outro método. Não é? É um outro método. Da mesma maneira, a direita atua com esse método. O governo Milei, na Argentina, atua com o método do enfrentamento. Ele, no primeiro dia de governo dele, mandou 300 projetos de lei para o parlamento. Conseguiu aprovar menos de 1/3 deles, mas criou uma situação de cerco sobre o parlamento a partir da presidência da República. O método que o presidente Lula adota é o método do gradualismo, é o método da construção prévia do consenso. Esse método
ele torna o governo lento. É lento em relação à escala 6x1, é lento em relação à Terra-Brás. Tá? É mais seguro esse método, é verdade, porque quando o projeto é apresentado já existe um certo consenso, as chances dele ser aprovado, desse projeto ser aprovado, provavelmente sejam maiores, porque já tem uma pactuação prévia em relação a isso. Mas, por outro lado, o governo é obrigado a fazer muito mais concessões do que o faria se houvesse enfrentamento e mobilização. E, segundo, não passa para a população o senso de urgência e pode acabar sendo atropelado na opinião pública, que é o que está acontecendo com a escala 6x1. A tentativa do Hugo Mota, com a PEC, com a proposta de emenda constitucional, é fazer com que o parlamento, sob sua direção e de Alcolumbre, é que ganhe os louros pelo fim de uma escala 6x1 desidratada, que é a intenção da centro-direita. A PEC, impulsionada por Hugo Mota, saiu na frente do projeto do governo. Porque o projeto do governo chegou no parlamento só agora, em abril. 11 meses depois do discurso do presidente Lula em maio. Perfeito. Então, é um problema. Ou seja, o presidente Lula, aparentemente, faz uma opção por segurança. Então, ele tem esse esforço de construir consensos antes de apresentar propostas. Eu acho que essa é a explicação pela lentidão das medidas que são tomadas. Perfeito. Só agradecer aqui nossos queridos internautas, agradecer todo mundo que está me desejando boas-vindas, obrigada pelo carinho de vocês. Agradecer ao Arnaldo, que diz assim: infelizmente não vai ter antissistema, vamos torcer para a burguesia não se unificar e ganhar no sufoco de novo. Como se desfazer de tantos acordos? Pergunta ele aqui. E, a Júnia está em Cuba. Estou em Cuba, quem dera tivéssemos militares como os daqui. Pátria se defende. Daqui a pouquinho a gente até pode falar de Cuba, Júnia. Beijo para você, aproveita aí sua viagem. Então, aqui a questão do Arnaldo, né? Como se desfazer de tantos acordos. E aí aproveito, pega essa sua preocupação com a eleição, né? Você disse que tem essa preocupação com a eleição. A gente tem aqui, por exemplo, uma matéria que dá conta do que disse o Wellington Dias. O Wellington Dias afirmou que o Flávio Bolsonaro bateu no teto das pesquisas. O coordenador da campanha de Lula afirma que o senador ocupou o espaço político do pai, mas já estaria em fase de estabilidade nos levantamentos. Como é que você está vendo aí essas pesquisas que estão aparecendo e essa fala do Wellington Dias? Você concorda com ele? Qual é a preocupação? É bastante plausível a tese do senador Wellington Dias, de que Flávio Bolsonaro tenha batido no teto. É claro que precisamos esperar as próximas pesquisas, mas é razoável acharmos isso. Não é? É razoável essa tese. O país vivenciou em 2022 uma divisão ao meio. Não é? A vitória do presidente Lula foi, como diz o tango do Carlos Gardel, cantado por Carlos Gardel, por uma cabeça, né? Por uma cabeça. Aliás, é um tango que conta a história de uma corrida de cavalo, né? Então, foi uma vitória apertada. Essa divisão em dois blocos, ela não se dissolveu nesses 4 anos. Ela se manteve mais ou menos intacta, apesar dos desgastes sofridos pelo bolsonarismo, né? Aliás, o ex-presidente está preso, não é? Apesar dos desgastes, o país se manteve dividido em 2 blocos simétricos, né? Então, na medida em que Flávio Bolsonaro vai batendo em alguma coisa próxima em segundo turno, né? Já vai batendo próximo ali dos 46%, 47%, 48%, é razoável prever que ele não vá além disso. Então, o voto que vai decidir as eleições é uma fração pequena do eleitorado que pode oscilar para um lado ou por outro, que é incorretamente identificado por muitas pessoas como eleitor centrista. Não necessariamente é um eleitor centrista do ponto de vista político, é um eleitor que possui um conjunto de razões que podem levá-lo a definir o voto para um lado ou para o outro. Não?
Então, acho que a tese de Wellington Dias é uma tese razoável. Repito, é necessário que as próximas pesquisas corroborem isso. Eu, na verdade, Daphne, eu acho que falei isso aqui na semana passada, eu não me preocupo muito nesse momento com as pesquisas eleitorais, porque as pesquisas eleitorais estão sendo feitas antes que a campanha comece. Certo. Eu me preocupo com as pesquisas de popularidade do governo. Uhum. O governo precisa melhorar a sua popularidade. A popularidade do governo é baixa, é relativamente baixa. E essa popularidade precisa melhorar para o ponto de partida da campanha eleitoral do presidente Lula ser mais elevado. Tá? É muito difícil um cenário no qual a taxa de aprovação fica abaixo de 45%. É preciso melhorar a taxa de aprovação. Tá? Eu penso que, do ponto de vista do calendário, de maio, ainda estamos em maio, até julho, nós temos aí 3 meses, o essencial é melhorar a popularidade do governo. A partir de julho, as pesquisas eleitorais começam a ter maior consistência. A partir de 1º de agosto, bem da verdade. São 60 dias de corrida eleitoral. Tá? Na verdade, até menos. São 45 dias de corrida eleitoral, se a gente levar em conta a data final do registro das candidaturas e o início da campanha eleitoral formal. Não é? Então, esses meses aqui de maio, de junho até julho, quando os partidos realizam suas convenções, o objetivo primeiro é melhorar a popularidade do governo. A preocupação, penso eu, não deve ser com as pesquisas eleitorais. Tá? Se a popularidade do governo melhora, se o governo começa a ter uma taxa de aprovação em elevação e uma taxa de reprovação em descenso, a base para a campanha eleitoral muda de qualidade, já que o presidente Lula está disputando a reeleição. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas e agradecer ao Fernando César. Breno, concordo, Breno. No exterior, Lula é um lobo que rosna e mostra os dentes, e no Brasil, balança o rabo. Eu não concordo muito com isso, não. Acho que é um pouco uma versão caricatural, né? Acho que existe mesmo uma contradição programada, ou seja, o presidente Lula, quando está no exterior, ele opera como uma liderança mundial. Nós temos que entender essa característica esse seu papel, né? Quando ele está no Brasil, ele opera como gestor da política brasileira. São ambientes diferentes. Isso gera contradições mesmo. Mas eu não faria essa caricatura que nosso espectador fez. Eu entendo que haja uma percepção de contradição. A contradição é real, ela não é falsa. Se nós compararmos a situação política interna com o discurso do presidente Lula em Barcelona, há uma contradição entre as duas realidades, entre as duas situações. Mas ela é provocada pelos distintos espaços em que o presidente se situa. O espaço internacional, no qual ele opera como uma liderança, uma das principais lideranças de esquerda, e o espaço interno, no qual ele tem que escolher uma estratégia, podemos concordar ou não com essa estratégia, para lidar com o fato de que ele é presidente num país onde a direita tem maioria no parlamento e no sistema de justiça. Não é? Olha, a gente falou aqui justamente da derrota, né, que foi a recusa do nome do Jorge Messias no Senado. Aqui, e você falou que estava preocupado justamente, não com as pesquisas, mas com a questão da popularidade do Lula, né? Mas aqui tem uma matéria que eu queria que você comentasse. Lula melhora em pesquisas internas após derrota de Messias no Senado. Tracking do PT mostra presidente à frente de Flávio Bolsonaro após acordão entre bolsonarismo, Congresso e ala do STF contra o Planalto. Então, assim, afinal, foi derrota, não foi? E dentro disso que a gente estava falando, né? Então, veja, eu não conheço essa pesquisa. Sistemas de tracking são sempre sistemas de baixa, são sistemas precários de apuração de opinião pública, porque o tracking é um input imediato, né? No momento em que uma decisão foi tomada ou que
ele é feito com base em mecanismos que não salvaguardam de uma maneira rigorosa a participação etária, social, regional do eleitorado, né? Mas, feitas todas essas ponderações, se esse tracking aponta nessa direção, revela exatamente o potencial ao qual eu me referi há pouco. Exatamente. Ou seja, que há um ânimo na sociedade contrário ao Congresso, contrário ao Centrão, contrário a esse campo fisiológico da política brasileira que a Alcolumbre representa. E, portanto, bater em Alcolumbre, bater em Mota, bater no Congresso inimigo do povo é ativo eleitoral, não é passivo. Uhum. Né? Então, acho que mostra uma potencialidade e não uma dificuldade em relação a se ter uma política de confrontação contra a maioria conservadora no parlamento, ao contrário da tese do senador Randolfo Rodrigues. Tá? Ao contrário da tese do senador Randolfo Rodrigues. Eu não concordo com a tese do senador Randolfo Rodrigues. A tese do senador petista do Amapá leva o governo à paralisia. Dentro dessa questão da popularidade do governo, né, tem essa matéria de hoje aqui também, que é o Lula lançando o pacote para aliviar as dívidas da população. Então, o novo programa prevê descontos de até 90%, juros menores e uso de parte do FGTS para reduzir endividamento das famílias. Como é que você vê essa medida, Breno? Você acha que isso ajuda? Enfim, fala para mim. Acho muito importante. Um dos grandes problemas dos trabalhadores hoje no Brasil é o endividamento. Isso está provado por distintas pesquisas, por distintos estudos. Então, um programa do governo que alivia essa situação, ele é um programa correto, um programa bem-vindo. Eu ainda não tive a oportunidade de analisar detalhadamente esse programa, conheço em termos gerais, como está na própria matéria do 247, acho que é um programa bem-vindo. Não é? Deverá trazer algum benefício para a imagem do governo. Não acredito que isso provoque um benefício espetacular. Algum benefício trará, porque o problema do endividamento ele é real, mas ele tem uma origem, e o problema está nessa origem, que é a renda média do trabalhador brasileiro é muito baixa e está subindo muito devagar. Por que as pessoas se endividam? As pessoas não se endividam porque querem. Uma parte pequena das pessoas se endivida porque entra em bets, em jogo. É muito pequena essa parte. O grosso das pessoas se endivida porque deixa de ter renda para os seus gastos essenciais. Aliás, saiu uma pesquisa recentemente mostrando isso, que a maior parte do endividamento das pessoas hoje é provocada por situações de desemprego ou por problemas de saúde, não é por gastos supérfluos, né? Então, você teve um crescimento muito expressivo hoje do preço dos planos de saúde, né? As pessoas estão... A taxa de desemprego cai, mas a precarização desses empregos é relevante e são os empregos que crescem, são empregos em faixas salariais de baixa ou de menor remuneração, ali entre 1 e 2 salários mínimos. Né? Então, você tem uma taxa de juros muito elevada, o spread bancário é o maior da série do Banco Central desde 2013, 13 anos, é o maior spread. O spread é a diferença entre a taxa básica de juros estipulada pelo governo, conhecida como Selic, e o que os bancos efetivamente cobram das pessoas e das empresas. Né? Então, você tem problemas estruturais, taxa de juros, renda baixa, elevação setorial do custo de vida, por exemplo, planos de saúde. Né? E essa situação estrutural, ela melhorou, claro, no governo Lula em relação aos governos Bolsonaro e Temer, mas não foi uma melhora radical, não foi uma melhora do tamanho da expectativa das pessoas. Né?
Então, eu vejo dessa maneira. É muito importante enfrentar o sintoma, que é o endividamento. Mas é fundamental ter um programa para resolver a raiz do problema, que tem a ver com o desenvolvimento do país. O país só vai conseguir ter melhores salários, só vai conseguir ter mais direitos para a classe trabalhadora, só vai ter um melhor nível de vida estruturalmente se nós abrirmos um novo ciclo de desenvolvimento e um novo ciclo de desenvolvimento industrial. Se o Brasil romper o modelo com um modelo agroextrativista no qual se baseia a nossa economia. Uhum. Se o Brasil voltar a ter na indústria a locomotiva da sua economia. A indústria gera empregos de melhor remuneração, não são os serviços, não é o comércio, muito menos o agronegócio. A geração de empregos de melhor remuneração depende da indústria. E o Brasil continua a ser um país de indústria fraca. Em 1985, quando acabou a ditadura, Daphne, a participação da indústria no PIB era de 27%. 40 anos depois, é de 9%. Nossa. É um terço do que era. Uhum. E aí, se o país não tem uma indústria forte, o que vai ser gerado de emprego é emprego de baixa remuneração, para a massa do povo. Claro, para uma elite ali na classe média alta, vão ser gerados empregos de altíssima remuneração no mercado financeiro, nas empresas, nas chamadas traders, nas agências comerciais, numa série de serviços vinculados a esses hubs avançados da economia brasileira, o sistema financeiro, o agronegócio. Mas na base da sociedade, os empregos vão ser de baixa remuneração. Eu queria agradecer aqui também a participação da Maristela, que disse que gostaria de ouvir um debate seu e do Fernando Horta. Então, fica aí a dica para o meu querido Horta. E trazer aqui, você tocou na questão das terras raras, né? Tem essa matéria aqui, o governo não criará Terrabras, mas exigirá processamento local dos minerais críticos, diz novo ministro. Márcio Elias Rosa afirma que a política industrial priorizará a agregação de valor no país e admite questionamento sobre venda de mina à empresa dos Estados Unidos. Essa questão da Terrabras é uma questão que você disse que já foi falada, mas também segue aí, digamos assim, meio devagar, né? Olha, eu acho uma posição muito recuada, a do ministro Márcio Elias Rosa, que assumiu no lugar do ministro Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin também é vice-presidente da República, mas como será candidato à reeleição na chapa do presidente Lula, ele tinha que se afastar do ministério. É uma posição muito recuada, ou seja, eu acredito que é muito aquém das necessidades de desenvolvimento do país, além de não deixar claro como é que vai ser essa exigência de processamento local. Novamente, está se jogando no pântano uma questão estratégica, né? Eu veria duas soluções: ou a criação de uma estatal dos minérios para ter um comando absoluto sobre a extração e processamento de terras raras. Isso não significa eliminar a iniciativa privada, significa colocar a iniciativa privada sob o comando de uma empresa estatal, ou seja, a empresa estatal ela operar os consórcios todos necessários para a extração e o processamento de terras raras. Essa é uma opção. A outra opção, para ser imediata, para não ter que criar uma nova estatal, é fazer com que terras raras seja gerida pela Petrobras. Que a Petrobras crie um departamento de terras raras, como criou no passado o departamento de bioquímica, e a Petrobras cuida das terras raras, sem você ter que criar uma nova estrutura. Agora, que o Estado precisa de uma empresa, precisa que uma empresa do Estado opere esse setor, eu não tenho nenhuma dúvida. A experiência mostra isso. O Brasil só conseguiu desenvolver a exploração do petróleo porque existia a Petrobras. O Brasil só conseguiu criar um sistema elétrico nacional porque existiu a Eletrobras. O Brasil só conseguiu ter uma atividade de mineração
em todo o território nacional, porque um dia a Vale foi estatal. O Brasil só tem uma indústria de aviação porque o Estado criou a Embraer, que depois foi privatizada. Ou seja, a subestimação do papel das estatais é um grave erro, já comprovado pela história. Não posso, então, concordar com a tese do ministro. Muito bem. Queria ainda, antes de passar para a pauta internacional, Breno, já agradecendo o pessoal aqui, pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante para a gente aumentar o nosso alcance. Quem puder, apoie o 247 em pix@brasil247.com.br e se torne membro aí do YouTube. Queria falar um pouquinho de São Paulo. Haddad, candidato, está criticando a farra dos pedágios de Tarcísio, denunciando prejuízo a motoristas com sistema Free Flow. Ele pegou esse ponto aí para atacar o Tarcísio. Como é que você está vendo a campanha do Haddad? Como é que você está vendo essa corrida aí em São Paulo? Olha, eu creio que o ponto de partida da campanha está acima do esperado. As pesquisas mostram que o desempenho do ex-ministro Fernando Haddad, ele nas pesquisas, que, repito, ainda são precoces, o ponto de partida está acima do imaginado. Então, essa é uma boa notícia. Né? Essa é uma boa notícia. Creio também que o ex-ministro ele está buscando pontos nevrálgicos de enfrentamento com Tarcísio de Freitas e o faz com competência. Tá? Há um outro tema que a gente poderia questionar, por exemplo, eu tenho um questionamento sobre como está sendo tratada a questão da Sabesp. Né? Há uma crítica à privatização da Sabesp, mas a campanha do ex-ministro parece não querer assumir a ideia da reversão da privatização da Sabesp. Precisaria analisar as razões disso. Eu acho que soluções práticas precisam ser apresentadas quando são identificados problemas. Né? E um problema Sabesp, ele é real. E ele exigiria, assim como o sistema de fornecimento de energia elétrica, o sistema de fornecimento de água e de saneamento também precisam de soluções concretas. Ou seja, não acredito que se possa ir a campanha com uma crítica correta sem uma solução verificável, popular, simples de ser entendida pela opinião pública. Né? Mas, de toda maneira, creio que a campanha do ex-ministro ela vai bem, começa bem, começa com maior potencial do que se imaginava. E essa é uma boa notícia para a candidatura de Fernando Haddad. Queria entrar agora, Breno, na questão internacional, muito importante. A gente viu aí a questão do sequestro do ativista Thiago Ávila e também do companheiro dele lá de militância, o espanhol Saif Albuquerque, né? Eles foram sequestrados em águas internacionais. Queria saber de você como é que você está vendo essa situação até agora, qual é o posicionamento que o governo brasileiro deve tomar em relação, parece que foi prorrogada a prisão do Thiago, né? O Léo até falou disso aqui hoje mais cedo. É uma situação, a gente fica muito preocupado com ele, né? O Thiago é um lutador, é um brasileiro, e penso que a gente precisa falar dessa situação dele. Olha, ainda não foram apresentadas denúncias formais ao Thiago e ao Saif. Né? A decisão judicial de adiar por mais 2 dias a sua detenção para que se constituam as acusações. Pelo sistema de justiça de Israel, somente é aberto o processo judicial quando é apresentada uma denúncia. Né? Por enquanto, ele está detido para interrogatório. E a decisão prorroga essa detenção por 2 dias. O governo brasileiro já se manifestou em 2 oportunidades. Não é correto afirmar que o governo brasileiro, como algumas pessoas fazem, não foi o seu caso, obviamente, mas eu tenho lido pessoas falando disso. O governo precisa se manifestar. O governo já se manifestou em 2 oportunidades. A primeira, numa declaração conjunta de vários países contestando o sequestro em águas internacionais, e depois
numa declaração comum entre Brasil e Espanha contra essa captura ilegal de Tiago e de Saif. Imagino que o presidente Lula vai se pronunciar nos próximos dias, porque o presidente do governo espanhol, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já o fez, já se manifestou abertamente exigindo a libertação do seu compatriota, do Saif, o colega do Tiago nessa empreitada. Creio que essa pressão tem que subir de tom, né? Tem que subir de tom. É muito grave o que aconteceu, né? No mundo imaginário, Daphne, o governo devia mandar prender uns 10 soldados israelenses que estão aqui no Brasil passando férias e dizer só soltamos quando soltarem o Tiago. Seria interessante mesmo. Eu escolhi 10. Tem vários por aí, né? Que serviram nas Forças Armadas, que participaram do genocídio em Gaza, prende e acusa de cumplicidade em genocídio. E estabelece uma troca de prisioneiros. Já que esse é o jogo de Israel, faça-se esse jogo. Tá? Mas isso, claro, não vai acontecer. É apenas uma boutade, como dizem os franceses. Né? Então, eu creio que tem que subir a pressão internacional fortemente. É de suma gravidade o que aconteceu. A impressão que se tem a partir das conversas que a redação do Opera Mundi tem feito com advogados, com políticos israelenses, com políticos do governo israelense, é de que vai ser aberto um processo. Ou seja, de que a detenção se transformará numa detenção sujeita a processo penal, de que não haverá libertação daqui a 2 dias, se depender do governo israelense. Claro que muita coisa vai acontecer nesses 2 dias, mas tem um recado político do governo israelense. Veja, um brasileiro e um espanhol. São exatamente os 2 governos que, ao menos no mundo ocidental, mais confrontam o regime sionista. O presidente Lula e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Tem uma mensagem política nisso. Tem uma resposta política do regime sionista ao Brasil e à Espanha. Então, você viu que o avião do... Isso não é um problema judicial. Isso é um problema político. E eu acho que o governo brasileiro tem que buscar, junto com o governo espanhol, uma forma de escalar isso. Ou seja, já que é esta a resposta do governo israelense, tem que encontrar formas de dobrar o regime sionista, ou seja, de fazê-lo pagar por isso. De fazê-lo pagar por isso. Eu sei que você não gosta de teorias da conspiração, né? Você trabalha com os fatos, mas o avião do Pedro Sánchez fez um pouso de emergência no domingo, ontem, né? No aeroporto de Ankara, e um pouso de emergência na Turquia. Eu já fico achando estranho, já estou preocupado do Lula ficar andando de avião por aí, enfim. Porque justamente por conta disso que você falou, né? Um espanhol e um brasileiro que foram presos ali pelo governo de Israel. Mas, enfim, era só uma observação aqui que eu queria fazer sobre essa questão do avião do Pedro Sánchez. Agora, Breno, mudando aqui um pouco de assunto, a desaprovação do Trump bateu um recorde antes das eleições para o Congresso, diz aqui a matéria do 247. Pesquisa aponta 62% de desaprovação de Trump e vantagem democrata antes das eleições de meio mandato. O Trump não está muito lá popular. Aquele tal daquele atentado que todo mundo ficou achando muito estranho, parece que não causou nenhum efeito, né, nessa queda da aprovação do Trump. Como é que você está vendo aí o governo Trump? Como é que segue aí essa linha dele? Ele vai afundando e a situação só piorará, o que torna ele perigoso. Sim, mais perigoso, né? Você diz. Claro, porque ele terá que encontrar fórmulas para tentar deter essa tendência à desaprovação, do crescimento da desaprovação. Né?
ele se afundou com a guerra no Irã. O Irã lhe quebrou as pernas. Ele oscila entre fazer de conta que a guerra acabou e que os Estados Unidos venceram, para tentar apaziguar o eleitorado, oscila entre essa posição e a hipótese de retomar a guerra e tentar impor algum tipo de derrota incontestável do Irã. Hoje por hoje, ele está tentando se safar da guerra. Não é à toa que o Irã tem aumentado o tom, porque sabe que Trump tem dificuldades em retomar a guerra, dificuldades internas, políticas, né? E o Irã vai aumentando sua pressão sobre os Estados Unidos, deixando muito claro quais são os itens inegociáveis de um eventual acordo de paz. Trump pode tentar uma ação espetacular contra Cuba para melhorar sua performance eleitoral. Ou seja, ele pode analisar que se o Irã lhe trouxe resultados ruins, uma ação espetacular em Cuba poderia lhe dar uma imagem, poderia recuperar sua imagem como líder de uma nação invencível, né? Então, aí é um risco. Agora, o fato é que a vida das pessoas nos Estados Unidos ela não está melhorando, ela está piorando. A inflação provocada pela guerra no Irã é sentida no bolso das pessoas. Aumentou o preço do combustível, aumentou o preço dos alimentos, e, com isso, a desaprovação ao governo também cresce, né? Trump está, nesse momento, em xeque. E, em xeque, ele vai reagir. Ele não se deixará abater sem reagir. Do ponto de vista internacional, a reação dele pode ser a retomada da guerra no Irã e pode ser um ataque militar a Cuba. Esse tipo de ação espetacular, penso eu, provavelmente está no radar do presidente norte-americano. Uhum. Para a gente finalizar, Breno, antes da gente trazer aqui a sua programação da semana, queria voltar a falar de Brasil, né? A gente está. Deixa eu abrir aqui, não sei se eu estou com ela aqui. Não. A matéria estou sim. Da dosimetria, né? Os ministros do STF, matéria de hoje também, ministros do STF sinalizam que não devem interferir no PL da dosimetria. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao projeto na semana passada e agora segue aí no STF. Como é que você está vendo esse debate, né? Parece que o PT dependeria aí de um sorteio. Enfim, como é que você acha que o STF pode decidir essa questão da dosimetria? O que isso também influi na situação de eleição, enfim, na situação também política do Brasil nessa jornada agora desse ano? Eu acredito que o STF não vai interferir. Seria inconcebível isso, tá? Ou seja, é uma decisão parlamentar ruim. Nós podemos discordar dessa decisão. Agora, ela é absolutamente constitucional. Tá? Eu não consigo ver qual seria a inconstitucionalidade de uma lei desse tipo. Quer dizer, o parlamento está operando seus direitos de legislar. Tá? Seria algo heterodoxo o STF interferir, né? Interferir num Congresso que, por 2/3 dos seus parlamentares, derrubou o veto presidencial. Controle de constitucionalidade sobre derrubada de veto presidencial, eu não sei se tem precedente na história do STF. É uma maioria de 2/3, de 2/3 que derruba o veto presidencial. Não me parece que seja algo razoável, né? E eu também sou da opinião, eu sei que as pessoas vão ficar muito irritadas com o que eu vou dizer, Daphne, mas eu vou dizer uma coisa. Se eu fosse o presidente Lula, eu atuaria como secretário-geral do Partido Comunista Italiano atuou em 1946, quando era ministro da Justiça na Itália. Palmiro Togliatti propôs uma anistia para toda a raia miúda do fascismo. E
isso teria um fortíssimo impacto eleitoral, além do mais. Mantém presos Bolsonaro generais e anistia para toda a raia miúda. Já cumpriram 3 anos de cadeia, está de bom tamanho. E resolve essa parada. A anistia Togliatti impedia, depois ela foi reformada, ela impedia a libertação dos chefes do fascismo. Então, o que ela dizia? Aquelas pessoas que ocuparam cargos de poder, foram ministros de Estado, chefe de polícia, esses não eram atingidos pela anistia. Todos aqueles que não tivessem postos nas Forças Armadas, no governo, eram beneficiados pela anistia. É justo. Entendeu? E resolve esse problema. Então, a Raíssa já pagou o preço. 3 anos de cadeia essa gente já tomou. Na maior parte, na média, já tomaram 1 ano e 8 meses de prisão. Está de bom tamanho. Eu acho que discutindo a raia miúda é perda de tempo, faz o jogo do bolsonarismo. Não, eu concordo com você, mas parece que o PT quer questionar a derrubada do veto, né? Parece que ele está tentando questionar, parece que estão pretendendo recorrer ao Supremo, então, contra a decisão. E aí, hoje, né, quer dizer, essa matéria que eu coloquei aqui para vocês. Então, não seria assim o desejo, essa solução que você apresenta não seria o desejo do seu partido. Bom, eu entendo, mas eu penso que esse problema tinha que ser resolvido. Esse problema virou um ativo do bolsonarismo. Virou um ativo, porque realmente as penas aplicadas contra a raia miúda são exorbitantes. Ô, Daphne, você sabe qual foi a condenação que o Superior Tribunal Militar deu aos combatentes contra a ditadura que sequestraram o embaixador Charles Elbrick em 1969? 8 anos de prisão para cada um deles. Muito abaixo do que foi dado agora essa tentativa de golpe, né? Entendeu? Você tem que fazer os responsáveis pagarem. Na verdade, claro, todos têm que pagar pelo que fizeram, mas a raia miúda já pagou. Está de bom tamanho. Já aprenderam uma lição. Tem que concentrar nos chefes. Uma anistia que isenta do benefício Bolsonaro, os generais, os que tinham cargos de poder nas Forças Armadas e no governo. E libera toda a raia miúda. A tal da Débora do Batom foi condenada a 14 anos, né? Ela está pedindo uma redução para 8 na justiça. Acho que 8 anos está bom, né? Enfim. É isso aí. Breno, mais alguma coisa que você acha que a gente deveria ter tratado aqui hoje? Eu não falei para você, não te questionei? Ou tá bom assim? Não, acho que passou minha revista todos os assuntos do país e do mundo. Enfim, a gente não falou muito do Irã, mas tudo bem. Não falamos do Irã, também não falamos dos resultados dos playoffs da NBA e nem da situação do Campeonato Brasileiro, que é tão ruim quanto a do Corinthians. Eu preferia estar tratando desse assunto, principalmente do Campeonato Brasileiro, mas está tudo bem. Vamos lá, vamos trazer aqui a sua programação, você vai trazer entrevistas importantes. Esta semana, como sempre, no Opera Mundi. A primeira delas, hoje, José Dirceu, que a gente gosta muito de ouvir, né? Acho que lança um pouco da temperatura do que a gente está vivendo. Depois, na terça-feira, Yoav, assim que se fala o nome dele, Goldring. Yoav Goldring. Partido Comunista de Israel, interessante. Ele vive no Brasil, ele é membro do Comitê Central, foi membro do Comitê Central do Partido Comunista de Israel, já foi parlamentar em Tel Aviv, ele foi vereador em Tel Aviv. Ele é judeu, ele é israelense e ele é antissionista. E está estudando aqui no Brasil. E fala português perfeito, com aquele sotaque próprio, mas é uma entrevista muito interessante. Né? Na quarta-feira eu vou entrevistar uma personagem que é polêmica no ambiente de esquerda, que é a Cíntia Chagas, né? Que é uma escritora, apresentadora, que ficou conhecida pelos seus programas sobre a língua portuguesa e que ganhou uma certa
polêmica, principalmente por suas críticas ao emprego da linguagem neutra, criou uma certa antipatia nos ambientes de esquerda por conta disso. Ela é a minha entrevistada na quarta-feira, às 19 horas. Né? A Amanda Harumi, ela é uma grande especialista em questões internacionais, especialmente na Colômbia. A Colômbia tem eleições presidenciais daqui 27 dias. Então, nós vamos, com a Amanda, falar sobre as eleições presidenciais na Colômbia. E o Diógenes Breda é um grande especialista em terras raras. Então, nós vamos tratar com ele esse tema que é tão relevante na discussão pública brasileira hoje. Né? Maravilha, entrevistas bem legais e bem atuais. Acho que você está cobrindo. Eu, no domingo, faço o meu programa de análise. Agora tem um horário fixo, sempre domingo, às 17 horas. O Opera Mundi me obriga a uma escala 6x1. Eu só tenho o sábado para descansar. Eu ia dizer isso, você está na escala 6x1. Estou na escala 6x1. Eu tenho só o sábado. Estou torcendo aqui para ser aprovada uma lei contra a escala 6x1 para ver se eu posso ter 2 dias de folga. O Opera Mundi te dá 2 dias de folga, né? Tá bom, Breno. Olha, muito obrigada. Boa semana para você. Sucesso aí nas suas entrevistas. Obrigado, Daphne. Boa segunda, boa semana para você e para toda a audiência. Valeu. Muito bem, gente. Obrigada aqui por vocês continuarem aqui conosco. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer principalmente a Ivone, que mandou aqui um super sticker para a gente, sem mensagem. Obrigada, Ivone, pelo seu apoio. Quem quiser, faça como a Ivone, mande super sticker, super chats e torne-se membro